Vamos lá, de agora em diante a gente vai começar uma parte que se chama chileno de A a Z. O que significa isso? Eu vou apresentar a vocês algumas expressões típicas, alguns modismos, alguns refranes específicos do Chile. Vamos começar aqui com a letra A, que é al tiro ou al toque. Então vamos supor que você está esperando por alguém e a pessoa te chama, apúrate, anda, e você diz, voy al tiro, voy al toque. Quer dizer, já estou indo agora, para já. Ou, hazme isso al tiro. Então, al tiro significa logo, para já, rápido. Ok? Imediatamente, como tem o sinônimo. Vamos lá para a próxima. Uma outra coisa muito curiosa, porque durante as viagens a gente fazia as vaquinhas para dividir a gasolina, mas diferente de outros cantos do mundo hispano, onde se diz gasolina, allá em Chile se diz benzina. Así que voy a echar benzina, tengo que comprarme benzina. Benzina se refere à gasolina. Se a gente pensar bem, a benzina é um dos diluentes de petróleo, é um dos diluentes que se utiliza para produzir derivados de petróleo, então faz sentido, ok? Ainda que seja incomum em outros cantos. Continuando, nós temos formas de exclamar, formas de demonstrar a nossa surpresa, a nossa raiva, nosso nojo porque algo aconteceu. Então, nós temos aqui alguns mais comuns, como pucha, tipo, tô muito surpreso, pucha, ou puta merda, quando alguém te diz algo. Esses aqui, o puta e o puta merda é mais comum do mundo hispânico geral. O pucha é bem chileno. Brígido. Ay, qué brígido lo que me dices, qué brígido, como que estoy sorpreso con algo. Si quieres como intensificar, que trígido, es algo muy fuerte, increíble, não me lo creo. Então, se eu fosse dizer a vocês assim, que são muito comuns lá, pucha e brígido, porque veía muito. Bacán, a gente já viu, pode se referir a um lugar, a uma situação, a uma pessoa, e em particular para pessoas, bacán e buena leche. Vocês vão ver muito no mundo hispânico o contrário de buena leche, que é mala leche. Se alguém não vale nada, de acordo com o conceito de alguém, este tipo é mala leche. E lá se usa também buena leche, que é alguém que é muito simpático, muito entretenido, muito buena gente. Bien? Aqui nós temos vários sinônimos para se referir a um homem, a um rapaz, a um moço, a um menino. Esse geral, assim. Nós temos cabra, ou cabro, e aí a gente tem algumas variantes, como no México, que se fala cabrón, tá? Para se referir de maneira mais despectiva a um homem, um rapaz. Aqui no Nordeste, minha avó, por exemplo, demonstrando um pouquinho das origens portuguesas e espanholas, se referia a gente chamando de cabrito. Eu não sei se isso acontecia com vocês também. Seu cabrito, geralmente quando a gente fazia alguma coisa errada. E lá eu ouvia muito cabro, ou cabra, se for a mulher, ou cabro chico, para se referir quando você era um menino moço ou um pequeno ainda, muito miúdo. Também se ouvia muito gallo ou galha, para se referir a um homem. Fulano, que é comum para a gente. E o mino ou mina, que a gente também usa aqui. Né? Ok. Uma outra coisa que vocês vão ver em todos os cantos é ele famoso completo. Ele completo seria o nosso hot dog, hot dog, o passaporte, como a gente fala aqui em Alagoas, que é basicamente um sanduíche com um pão de hot dog, uma salsicha, geralmente com acompanhamentos, mas sempre característica comum dos completos é el aguacate ou la palta, como dizem aí, que é o abacate amassado como um dos acompanhamentos. Eu particularmente amo, porque eu amo abacate salgado, então vão ouvir muito lá os completos, completo italiano. Então, um completo é um sanduíche ou um emparedado, como dizem em alguns outros cantos. Outras palavras típicas do Chile, caleta. Caleta, para você intensificar, dizer muito algo. Caleta de hambre, caleta de hambre. Por exemplo, estou com muita fome, então tenho caleta hambre. Queria comer muito. Ou tinha muita gente, havia caleta de gente. Outra palavra muito comum lá, e eu tive a experiência de ir, eu não sou uma pessoa muito festeira, mas eu acabei indo para 2 carretes. O carrete, lá, é o que na Argentina se fala como boliche.
que aqui no Brasil seria como uma festa ou uma balada. Então, no Chile se fala carrete. Geralmente, nos carretes, você pode ter uma prévia, quando você vai para uma festinha assim, em casa de amigos menor, que vem antes da festa principal, que é o carrete propriamente dito. E depois do carrete, você pode ter um after, estou usando o sotaque hispano, que seria um pós-festa, né? Então você tem a prévia, el carrete e el after. Então geralmente o pessoal vai beber ou na casa de amigos, ou também na praia, ou em outro local. E geralmente quando vão para um carrete, eles vão para uma disco, que seria a discoteca. Geralmente nos carretes, o que acontece? A gente toma tragos. Tragos, uma bebida alcoólica. No Chile, em particular, você vai ter, eu diria, 2 principais. Obviamente que existem mais, 3 principais talvez, que são o vinho, as cervejas e as bebidas feitas com pisco. O pisco é uma bebida feita de um fermentado de uva e geralmente ele tem uma graduação alcoólica de cerca de 40%, então ele é tão forte quanto uma cachaça. E o que acontece? Eles misturam o pisco, que é esse principal, com bebidas não alcoólicas doces, como a Coca-Cola, como a Sprite, que eles chamam de piscola. Então tem a piscola branca, que seria a mistura do pisco com a Sprite, e a piscola negra, que seria o pisco com a Coca-Cola em si, com algum refrigerante de cola. Então, de forma geral, se chama copete a qualquer bebida alcoólica. Se uma pessoa toma muitos copetes, a pessoa fica borracha, que é um termo geral, que no Chile vão dizer curado. E, de novo, a gente tem a palavra curado com um D entre 2 vogais, eles vão falar curao. Vale? Outra palavra muito comum se referindo à criança, que é guagua. Essa eu falei para vocês, é de origem indígena, para se referir a uma criança, a um ninho, a um crio, a um bebê. La guagua. La guagua es muy bonita, la guagua es preciosa, la guagua está llorando, la guagua, siempre guagua. Aqui nós temos um parecido. Em espanhol, a gente costuma utilizar as palavras aí embaixo, tripa, panza, barriga, para se referir à barriga. No entanto, em espanhol, do Chile, e também de origem indígena, eles usam o tempo inteiro a palavra guata, que se refere à tripa, barriga, aos intestinos. E eles utilizam tanto que tem as variações. Então, pode ser a tua barriga, mas também pode ser um apelido de alguém que tem uma barrigona. Então, ao invés de dizer panzón, vão dizer guatón, como apelido, tipo barrigudo. Essa daqui é super clara. Essa daqui é super comum, tem muitos usos, que é o verbo cachar. O verbo cachar no Chile é um anglicismo, vem da palavra inglesa to catch, em inglês, que significa pegar, capturar, ou em alguns sentidos, entender. A gente, e aí, pegou, no sentido de compreendeu, entendeu, ou você conseguiu compreender o que está acontecendo, e aí, pegou? Então, eles pegam do inglês catch, transformam em cachar, e vira, no Chile, cachai, tipo, entendeu, compreendeu, percebeu. Aqui nós temos algumas frases de uso desse verbo cachar. Então, por exemplo, cacha como suena esto, tipo, percebe como isso aí soa. Depois nós temos, cachaste lo que dijo la vieja? Entendeu o que foi que a velha falou? Outro exemplo aqui, ó. ¿Hay cachao a la Julieta Venegas quando canta en vivo? É péssima, tipo, percebeu como é que a Julieta Venegas canta quando está ao vivo? Muito ruim. Ou se não, essa última aqui, ó. Iba caminhando quando cacho que estava com outra. Eu ia caminhando quando percebo que ele estava com outra. Então, cachai se usa muito. Eu vou colocar alguns vídeos aqui para vocês verem o uso. Cachai? Cachai, ¿qué significa cachai? ¿Cachai? Como poner mis cositas, ¿cachai? Que son muchas menos quizás de las que había acá. Situación, ¿cachai? Y lo que a uno le toca vivir nomás, po. Aqui nós temos uma palavra que começa na série das palavras despectivas, das palavras que eles chamam de garabatos, de palavrotas, de palavras que são ruins, que ainda que vocês compreendam que esse é o ideal da aula, tentem não utilizá-las, ok? A não ser que vocês queiram e que tenham um contexto muito próprio. Vamos começar com essa daqui, que tem variações, que é
culeao, culiao, culiao, culias ou culias. Vejamos o que significa. Culo, em espanhol, significa pi. Já sabem o que é que a gente quer falar, né? Cu. E quando eu digo que alguém é culiao, significa tipo forido ou arrombado. Tá? Então é muito comum que vocês ouçam alguém utilizar a palavra culiao ou culiao. Ela pode ser utilizada em contextos de proximidade, de familiaridade para um amigo teu, como a gente fala aqui, ou ser arrombado, se referindo a um amigo, ou a gente pode utilizar ou geralmente vai ser utilizado em contextos onde está tendo uma discussão, uma briga, no trânsito. Então, um vai chamar. Então, observem, por exemplo, aqui. Puta lao é on culiao. Geralmente, eles não falam um, não. Eles emendam com 3, 4, 5. Tá? Nada que seja estranho para a gente, porque a gente ouve muito brasileiro também falar muito nome junto um atrás do outro. Vamos pra... Culiao, não. Culiao ou culiao são variações da mesma coisa. Geralmente é mais culiao. Culiar para mulher, no singular. Culiaos para pessoas, em geral, plural. E culiás só para mulheres, plural. Ok? Essa daqui eu acho que é uma das clássicas que define. Houve alguém falando isso dessa maneira. Então aqui nós temos... Vamos tentar uma explicação geral sobre essa expressão. Concha, na Espanha, por exemplo, é o apelido carinhoso que se dá a uma pessoa que se chama Consuelo. No entanto, concha, aqui na América do Sul, geralmente é palavrão. Por qual razão? Concha é o nome também para concha. E se vocês lembrarem, o órgão genital feminino, a gente chama um dos nomes mais antigos, porque agora se chama pudendo feminino, era vulva. Ainda se usa, vulva. E vulva e valva têm uma origem comum, que significa também concha. Por exemplo, uma ostra, que tem 2 conchas, é um animal bivalve. Então, valva, vulva e concha têm uma origem parecida. E esse também pode ser o formato da região genital feminina. Então, na América do Sul, quando você fala concha, você está se referindo à vagina. Entendeu? Então, quando você fala la concha de tu madre, já sabemos do que a gente está falando. É uma maneira de se referir, de falar mal da tua mãe, se referir às partes íntimas da mãe. Eu já ouvi isso na Argentina, os argentinos usam, mas geralmente eles usam todas as palavras bem pronunciadas. Então dizem la concha de tu madre ou la concha de la lora. Enquanto no Chile, geralmente junta tudo e fala como se fosse uma palavra só, que é concha tu mare, la concha tu mare, ou la concha tu madre, ou concha su mare. Então tem variações. Vou colocar um vídeo pra gente perceber isso depois. Concha tu mare, concha tu mare. Vamos para a próxima. Aqui nós temos la chucha ou la concha, que é a forma, que basicamente são variações do que a gente acabou de ver, que seria la concha. Se utiliza para correlacionar com essas expressões que a gente tem em português, ok? Geralmente quando tá com raiva, para expressar raiva, rancor, ódio, alguma coisa assim. Aqui temos fome. Não tem nada a ver com hambre, que é fome em espanhol. Mas sim alguma coisa sem graça ou chato, aburrida. Eu muito isso aqui no Chile, porque o pessoal ficava muito me chamando para ir para as festas, para sair o tempo inteiro. E eu dizia, mira, es que soy muy fome. Aprendi a palavra, então já comecei a usar. Soy muy fome, quer dizer, eu não saio muito, eu sou muito sem graça, a minha vida social é muito parada. Então, muy fome. Te passaste. Se passar significa ir além do que se esperava, mas geralmente é usado de uma maneira ruim. No Chile, não. No Chile é quando você fez alguma coisa que surpreendeu a minha expectativa. Então, ai, te passaste, muchas gracias lo que me hiciste. Ai, muchas gracias, te passaste. Então você está agradecendo ali porque a pessoa se passou. Ou seja, foi além do que você esperava. Positivamente. Ok? He dicho, ai, gracias, te pasaste. ¿Me pasé? Sí. ¿Me pasé de quê? Esse aqui é super comum. Vou colocar aqui um pedacinho de um vídeo da propaganda da Shell, que é muito comum. Todo canto que você vai, as pessoas... Quando você chega numa loja, comprou. Ah, muchas gracias, que le vaya bien. Ou tchau, tchau, que te vaya bien. Despedidas sempre. Que tudo passe bem, que tudo vá da melhor maneira. Então é muito comum que se use que le vaya bien, que te vaya bien. Muchas gracias. Que te vaya bien. Outra expressão também muito informal que se usa lá.
Do mesmo jeito que no Brasil, ou parecido com a da Espanha, que seria tio ou tia, para se referir às mães e os pais dos amigos da gente, tá? Tio ou tia, ou alguém mais velho. Não necessariamente precisa ser da família para ser tio ou tia. Essa também é típica do Chile, que está relacionada com o vocabulário de paixão, amor, relacionamento. Em todo canto que você fala espanhol, novio e novia, tener noviazgo ou novio ou novia, se refere a namorado ou namorada. No Chile, a gente tem as expressões tengo un pololo, una polola ou estar de pololeo. Então, está pololeando, de namorico, com el pololo ou com la polola. Típicas do Chile. Próxima expressão. Essa daqui é típica. Hueón vem da palavra huevón, que seria literalmente idiota, tonto, que aqui no Brasil a gente também usa. Obviamente que se você quer xingar para alguém que você não conhece nem tem familiaridade, ou para alguém que você tem muita proximidade. Então se usa muito hueón. Hueón culiao, hueón, tu Pucha, sí, po, algún problema, weón. Conchetumare. hueón, que hueada, soy un hueón de mierda. Então, hueón sempre. Então, hueón se utiliza muito para xingar. Digamos que eles sejam mais suave, tá? Se você conhece a pessoa. Uear é uma coisa qualquer. Esta uear, coisa, esse trem. Se deu o trem do mineiro, qualquer coisa é uma uear. Que vem de ueada e também de hueón. Essa porcaria, essa tonteira, isso. Se alguém pergunta assim, queres comer uma hamburguesa? ¿Quieres una hamburguesa? Ya. Si, ¿te gusta el chile? Ya. Quer confirmar? Sim, sí, do espanhol, lá se usa muito ya. Tá? Tá entendendo? Ya. Entiendo, compreendo? Ya. Vale? Ya, sempre. E como se diz caneta em espanhol? De forma geral, bolígrafo. Como que se diz caneta em espanhol? De forma geral, bolígrafo. Literalmente uma bolinha, né, que grafa, que escreve. Porque a bolinha gira e sai a tinta. Só que em alguns cantos, como a Argentina, se utiliza também muito birome, porque vem de Bayreuth, o engenheiro que fez a caneta esferográfica. Existe a possibilidade de se utilizar estilográfica, que seria aquela caneta com tinta, que faz uma letra mais estilosa, entre aspas. Só que no Chile se fala lápis pasta, porque sale uma pasta, que seria a tinta, então se usa lápis pasta. Outra particularidade do Chile. Uma coisa aqui muito comum que vocês vão ouvir muito quando forem comprar em mercados ou nas conversas com as pessoas, que é ayuda ou la marraqueta. São tipos de pão, uns feitos basicamente da fermentação normal, da farinha, um pão mais simples, e outro que leva manteca ou algum tipo de gordura de boa qualidade. São os dois pães mais consumidos no Chile, então vocês vão ouvir muito. Marraqueta, ayuda. Há, inclusive, expressões que utilizam marraqueta. Por exemplo, quando uma pessoa tem muita sorte de ter nascido com regalias, com dinheiro, ou herdado coisas dos pais, se diz assim, que fulano ou fulana nasceu com la marraqueta bajo el braço. Nasceu com a marraqueta debaixo do braço, porque já nasceu com tudo. Como a gente fala que nasceu com a bunda virada para a lua. Não sei como que falaram vocês por aí. Outra expressão muito comum são os pacos ou los carabineros. A polícia do Chile, em particular, se chama canabineiros. É o termo comum que se usa em geral. Só que existe um outro termo mais despectivo, que você nunca vai se referir a um na frente dele com esse nome, que é paco. Los pacos. Vamos para a próxima, que é Luca. Não é nome de gente, tá? É o nome, aqui não é nome de gente, é o nome que se usa para nota de 1.000 pesos. Então, a menor nota, assim, que não seja moeda, é de 1.000 pesos. Então, seria una luca. Então, é muito comum a pessoa perguntar, quanto te custou? Me ha costado 5 lucas. 5 lucas ou 10 lucas. Quanto te custou? 5 lucas, 10 lucas. Sempre luca referindo-se ao dinheiro. Bien? Outra aqui típica, que é a metonímia, que é o uso da marca pelo produto. Ainda que exista a palavra papel higiênico em espanhol, lá eles usam muito a marca, então dizem Comfort, ainda que não seja da marca Comfort. Okay? Uma expressão muito típica que é tomar la once. Tomar la once significa merendar ou cenar. Queres tomar la once? Vamos tomar la once. Queres tomar la once? Sempre se referindo
a refeição das 5, 7 e 8 da tarde, porque ela só começa a escurecer a partir das 8 e pouco da noite no verão. Outra característica é o uso de muitos anglicismos. Então, muitas expressões eles não dizem, tipo, na tienda china ou mercado chino, dizem al mall, que seria como tipo shopping, né, dos chineses. Outras duas palavras que estão muito comuns na boca do povo, porque tem a ver com a condição social. Existem 2 grupos de pessoas no Chile, que são os pobres e os ricos, e os pobres são chamados de flaite, e é uma expressão que se utiliza muito para pessoas que têm uma baixa condição financeira, que estão relacionadas com a criminalidade, que têm uma aparência mais mestiça voltada para o índio, tem toda essa correlação. Enquanto que aqueles que têm uma aparência mais europeia, que têm um poder aquisitivo maior, que utilizam o espanhol de uma forma um pouco diferente, mais refinada, que prefere expressões mais chiques, digamos assim, que falam de uma maneira mais cantada, como dizem eles, são, o que pra gente seriam os mauricinhos, para eles são los cuicos. Então, as festas são de cuicones, são festas de cuicos, é uma mulher cuica, um homem cuico. Ok? Próxima. Essa daqui é outra que é clássico. A gente já falou da guata, que é a barriga, e aqui a gente tem el poto. El poto, também de línguas indígenas, significa a bunda, ou as nádegas, ou o monossílabo tônico. Você já deve imaginar o que é. Em espanhol, a gente tem um termo geral, culo, mas no Chile se usa muito poto. E o poto não é só tipo... é se referindo a qualquer coisa traseira. Se a pessoa tem um bumbum grande, tem um poto gigante, é um potón. Se é a parte traseira do carro, el poto del coche ou el poto del auto. Se é, a gente fala em português, cara de bunda, né? Eles também utilizam a expressão, dizem, tenho cara de poto, salí com uma cara de poto na fotografia. Ou, inclusive, se usa a porção final dos intestinos. Existe um sanduíche lá também, de intestino, que são sanduíche de potito, assim como de guata, ou de guatita. Também tem os sanduíches. Aqui eu trouxe figuras para vocês verem. Então, observem que guata, guatona, guatita, se refere ao bucho, né, a barriga. Então, aqui a gente usa, por exemplo, o bucho, a gente utiliza comendo o bucho cozido no feijão, ou nas próprias buchadas, enquanto que lá eles utilizam fazendo pequenos sanduíches. Então, eles chamam de sanduíche ou sandwich de guatita, que seria de bucho. E aqui nós temos o sanduíche, ou sanduíche de potito, que seria o de intestino, tá? Da tripinha. Então, sanduíche de potito. Eu não quis provar, mas eu não acho que seja tão ruim assim. Até porque eu já comi muito tripinha assada, tripinha frita, tripinha no feijão, e não é ruim. A outra forma é uma exclamação, uma forma de intensificar aquilo que você está falando, que é o uso do pô. Vou colocar vídeos aqui, tá? Óbvio. Tá? Então, suponhamos que a pessoa te convida, vai pra festa amanhã, assim, pô. Ok? Já fez isso? Já, pô. Tá? E a gente usa em português também. Tá? Hay que ser, pô. Tá? Então, é uma forma de intensificar. Geralmente vem com si, com já, com não, pô. Ok? A piscola, que a gente falou agora há pouco, que é a piscola, mistura de pisco com cola, que é um tipo de trago, um tipo de copete, um tipo de bebida alcoólica. E aqui nós terminamos algumas das expressões que eu considero que sejam das principais para o Chile. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu vou colocar algumas expressões aqui na definição do vídeo. Eu gostaria que vocês fizessem algumas frases utilizando isso, ok? Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra em breve e hasta luego.